Se a gente fizer uma análise histórica, você vai perceber que a gente não consegue estudar a história do Brasil, a história da humanidade, sem estudar os momentos de mudança, né? Os fenômenos que levaram a algum tipo de mudança da humanidade. Foram, sei lá, os descobrimentos, as invasões, as conquistas, as invenções, né? E também não conseguimos estudar esses movimentos de mudança sem nos referir às pessoas que promoveram essas mudanças, que estiveram à frente delas, que de alguma forma as geriram, né? Estes que são os líderes, né? Aqueles que promoveram as mudanças significativas para a humanidade, e não importa se essas pessoas eram detentoras de cargos ou não, né? Se eram reis, imperadores, presidentes, ou se eram pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas que vieram de todas as camadas e que de alguma forma propuseram alguma mudança substancial. E a gente sabe que essas mudanças, que são as mudanças para melhor, né, as mudanças evolutivas, elas não se deram de maneira tranquila, confortável, pacífica, não aconteceram sem enfrentar algum tipo de resistência, né? Então é necessário que haja assim uma força que vem de algum lugar para promover a mudança necessária. E o que está acontecendo na atualidade é que eu acho que o mundo assim, ficou um pouco conservador, demais as forças conservadoras e tal, estão meio que segurando, né, as mudanças que de fato têm que acontecer. E talvez isso tenha gerado assim, a falta de alguém que tivesse chegado e proposto mudanças reais, mudanças substanciais, né? E as mudanças substanciais são aquelas que levam, que colocam a sociedade, a humanidade, uma parcela da sociedade em um novo patamar, né? Em um patamar real, um patamar consistente, né? E a gente percebe que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo são mudanças muito cosméticas, são mudanças mais imediatas, são mudanças mais voltadas para os meus interesses imediatos, sem uma perspectiva de futuro. Então, nós de fato está faltando alguém que faça isso. Eu acho que é uma questão fundamental na pós-modernidade, quando você passa de um mundo organizado verticalmente, através de pessoas que concentravam um poder e que determinavam um padrão, por uma sociedade em rede, por uma sociedade múltipla, despadronizada, onde a escolha passa a ser o elemento fundamental, onde a ética do desejo é superior à ética da necessidade, o tipo de liderança no mundo pós-moderno é muito diferente do tipo de liderança no mundo moderno. Talvez dos grandes líderes mundiais, aí o que tenha sido mais citado nos últimos tempos foi o Nelson Mandela, porque ele promoveu mudanças reais, né? Ele, através da sua convicção, através das suas ideias, através do seu caráter e, acima de tudo, através da sua persistência, né? Sem ter cargo nenhum, ele promoveu a grande transformação naquele país, que foi combater uma ignomínia que era a segregação racial legal, né, que se chamava apartheid. Mas teve um segundo fato que eu considero que é mais relevante até do que o primeiro, do que ele ter combatido o apartheid, que foi ter promovido a união do país. Isso que eu considero assim, uma mudança relevante. Para ele foi uma coragem muito grande, porque ele teve que enfrentar resistência dentro do seu próprio grupo. Para mim, esse é a grande marca da liderança daquele homem. E no nosso país, eu acho que o que está acontecendo é que nós não temos ainda alguém que promova exatamente isso, a união. O nosso país, ao contrário, ele está totalmente dividido, né? Nós estamos divididos entre nós e eles, entre as elites e os trabalhadores, né? Essa divisão, né? E por que aconteceu essa divisão? Eu vejo que ela está acontecendo muito pelo apego que alguns dos nossos ocupantes dos cargos de liderança têm pelo poder. Eu acho muito bom o exemplo, só mais um detalhe sobre liderança, muito bom exemplo do Eugênio sobre o Nelson Mandela, porque o Nelson Mandela é uma das pessoas, um tipo de líder pós-moderno, no sentido de alguém que juntou a razão com a sensibilidade. E que no momento do revide, que é esse momento famoso, quando ele assume o poder e seus
correligionários pensam que será o momento da revide, eles de jeito nenhum, e faz um governo de composição, dando mais importância à democracia e o fim de qualquer tipo de racismo do que o revide e o confronto. Quer dizer, que entende que a pós-modernidade não é um momento do confronto. Mas eu não acho que o Nelson Mandela seja um exemplo, porque não existe, do meu ponto de vista, um líder exemplar pós-moderno. A pós-modernidade deverá proliferar vários tipos de líderes que saberão organizar, que poderão fazer um sempre provisório dentro de um novo tipo de laço social que a gente chama de globalização, de sociedade de rede, de sociedade plana ou de pós-modernidade. Quanto ao Brasil, acho que há uma discrepância entre Brasília e a população. O Brasil é considerado pela maioria dos cientistas da humanidade como um dos países mais de vanguarda quanto ao laço social. Quando eu digo mais de vanguarda, normalmente as pessoas se assustam e dizem, mas como é que a gente pode falar de vanguarda num país que tem tantos problemas, um país que tem tantos problemas de saúde, problemas econômicos, como é que a gente pode falar em vanguarda? Então, eu quero ser claro sobre isso. Vanguarda no sentido que o brasileiro ele tem o hábito da flexibilização da vida muito maior, por exemplo, que o europeu ou mesmo que o americano. Então, se espera muito das soluções brasileiras para uma nova época horizontal. E a política não será mais concentrada nas capitais, a política não será... Brasília, como diria talvez Carlos Drummond de Andrade, não haverá mais em pouco tempo. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de distância do poder. Quer dizer, a pessoa que assume um cargo, seja um cargo político, seja um cargo oficial, seja um cargo dentro da organização, ele imediatamente se distancia dos demais, porque ele tem agora uma coisa chamada autoridade, né? Os países mais desenvolvidos, onde a taxa de inovação, de crescimento econômico e de paz social é maior, tem baixos índices de distância do poder. Aquele que tem um cargo oficial, tem um cargo institucional, se considera superior, ele passa a ter uma atitude paternalista em relação aos seus liderados, né? Quando, na verdade, isso que está falando aí de pós-modernidade, coloca o líder não como alguém que está na frente daqueles que são liderados, mas que está caminhando junto, que está buscando retirar das pessoas, ou permitir que as pessoas deem o que há de melhor em si. Isso significa dar para as pessoas autonomia para a sua vida, né? Eu concordo porque nós estamos de frente à falência do Estado-providência. Desde o ponto de vista geral, por exemplo, geral na sociedade, se nós pensarmos que o Estado-providência, ele proveria o bem-estar do cidadão na aposentadoria. Isso estava medido por um povo que viveria até os 70 anos de idade. Nos últimos 40 anos, as pessoas que há 40 anos atrás nos foi dito, né, que nós iríamos viver até 70, né? Eu digo que me foi dito isso, né? Talvez, eu acho que você também acreditou nisso, né? Aí quando a gente chegou aos 50 anos, nos avisaram que a gente tem mais 50, né? Então quando a gente achava que a gente estava no auge, a gente descobriu que a gente estava no meio e que, portanto, tem que de novo fazer uma longa trajetória. Não haverá sistema de previdência que possa suportar um crescimento da população em idade, em faixa etária a esse ponto. Na realidade, quer dizer, não foi uma crítica, o que eu estava querendo fazer aqui um pouco, não é apologia, mas assim levantar para todos nós aqui, mais uma vez, a questão que, no fundo, a gente acaba, todos nós, né, confluímos para a mesma... O que nos falta? Né? O que nos falta é educação, quer dizer, investimento sério em educação. Acho interessante uma forma que os franceses fazem, eles recuperam a questão da educação dividindo entre educação e ensino.
colocando a educação no domínio do contexto geral da vida da pessoa, da família, do local onde nasce, claro. Né, da sua história. Então, a educação tem esse sentido, né, dessa amplitude do laço social. Enquanto que o ensino seria aquilo que é feito no liceu, na escola, na universidade, isso seria ensino. Mas uma tendência moderna é aproximar a ação do líder com a ação de um educador, né, que é aquele que eleva. Mas o educador hoje também está com um problema sério, porque o professor não sabe mais ser professor. E eu vejo os professores desesperados porque vejo uma crise de época muito importante. Os professores, por exemplo, a forma que os professores quererem motivar os seus alunos hoje é uma forma que não funciona. Eles dizem: se você não fizer a prova, você vai ficar de exame. Se você não fizer o exame, você vai ficar de recuperação. Se você ficar de recuperação, você não entra na faculdade. E esse aluno olha com uma cara estarrecida para o professor, dizendo: mas de que ele está falando? Ele não tem medo. Quer dizer, essa pedagogia através do medo, através do não cumprimento. Isso absolutamente não funciona. Não funciona. Não funciona. Olha, para mim, assim, uma das grandes contribuições recentes, já não é tão recente, tem em torno de 20 anos, para o mundo da educação foi oferecida por um economista chamado Jacques Delors. Jacques Delors, francês, economista, político, foi presidente da União Europeia por 2 mandatos durante 10 anos. Quando saiu da União Europeia, da presidência, ele foi convidado pela Unesco para pensar como deveria ser a educação do século XXI. E lança ali põe um mapa da mina, para você, sei lá, tentar chegar lá. E esse mapa tem principalmente 2 aspectos que eu queria pontuar aqui e ouvir a tua opinião. O primeiro é que eles assim, a primeira coisa que nós temos que fazer, você como educador, esse novo educador, que não é esse que está falando aí, é o sujeito que ensina a aprender, né? Ele não ensina a disciplina, a matéria, ele ensina o aluno a aprender aquela matéria. Então o professor de matemática não ensinaria mais matemática, ele ensinaria o aluno a aprender matemática. Tem uma diferença aí conceitual, sensível, mas que na prática pode ser percebida. Gerar no aluno a autonomia, o interesse, o desejo e o prazer de aprender matemática. A segunda discussão foi, tá bom, nós temos que ensinar o nosso aluno a aprender o quê? E esse o quê gerou 4 áreas, né? A primeira área é temos que ensinar o aluno a aprender a conhecer, que é ter acesso ao conhecimento. Vivemos na sociedade do conhecimento, o conhecimento é gerado, é multiplicado todos os dias, né? Que é onde a educação esteve assentada durante toda a sua história, né? Ligada com o conhecimento. Mas nós temos que ir além. O segundo, aprender é aprender a fazer, que é usar aquele conhecimento para produzir benefício, para produzir alguma coisa, fazer alguma coisa. A ideia do empreendedorismo, por exemplo, está muito ligada com isso, o aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver, porque nada mais faremos sozinhos, tudo que é feito por um homem é feito para outro homem. Quer dizer, a convivência que leva em consideração, inclusive, aspectos éticos, né? Éticos e morais, né? As regras de conduta e tudo mais, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, que são um pouco diferentes, está tudo isso no aprender a conviver. E o quarto é o aprender a ser. E aí entra profundamente, talvez seja uma das maiores superfícies de contato que a educação teria com a psicanálise, né? Rever o ser, quem eu sou de fato. Essa é uma ideia que foi lançada, então foi encampada pela Unesco e disponibilizada para o mundo. O mundo quem é? Bom, são as escolas, mas não só as escolas. Quer dizer, isso é uma ideia para ser encampada pelas organizações, pelos sindicatos, pelas empresas, né? E também pelas famílias, né? A educação definitivamente saiu da fronteira da escola. Eu identifico com trabalhos, por exemplo, de uma pessoa que é um amigo meu chamado Ken Robinson, que virou Sir na Inglaterra porque ele fez um sistema de remodelação da educação na Inglaterra. O Ken Robinson é muito conhecido porque ele é o vídeo mais consultado nas TED Conference. Porque ele partiu do princípio que a educação é uma cerceadora da criatividade. E ele defende essa ideia
de como, por exemplo, ele dá um exemplo muito engraçado, dizendo assim que a professora entra na classe e diz: olha, vocês desenhem, por favor, uma pessoa que vocês gostem muito. Eu vou dar 10 minutos para vocês e vocês façam uma caricatura dessa pessoa. E uma menininha de 5, 6 anos ficou lá desenhando, ela demorou um pouco mais. Aí a professora fez: você não terminou ainda? Quem é que você vai desenhar? Ela falou: eu vou desenhar Deus. Falei: mas como é que você vai desenhar Deus? Ninguém sabe qual é a cara de Deus. Espera um pouquinho, professor, daqui a 2 minutos vamos saber. Então, por outro lado, o Luc Ferry, para pegar um outro francês, ex-ministro da Educação da França, fala de 2 aspectos perigosos, ao ver dele, para a educação, que é o endeusamento do jovem e a ideia que o aprendizado tem que ser sempre algo muito agradável. E ele se dá como exemplo porque ele foi o tradutor de Kant, do alemão, para o francês na coleção famosa, coleção da Gallimard. Então ele diz que ninguém pense que eu tive prazer em traduzir Kant. Foi infernal, eu perdi muitos dias da minha vida, foi insuportável o trabalho, mas eu queria fazer a tradução do Kant para o francês. Então, o primeiro aspecto é esse, e o segundo aspecto, esse culto ao jovem, que é quase na contravertente do Ken Robinson, esse culto dizendo assim: vamos respeitar o momento do jovem, vamos ver o que o jovem está querendo, como se o bom na vida fosse ser jovem e não ser adulto. Luc Ferry, defende a ideia que o ótimo é ser adulto, que o ótimo não é ser jovem, que é muito bom ser adulto, que é o adulto que terá a potencialidade realizada dos 2 aspectos fundamentais da vida atual, que é invenção e responsabilidade. O Luc Ferry, ele conclui dizendo que no ver dele a educação atual deveria ter 3 fatores. Um fator do amor, que você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Um fator de lei, que não pense que você vai fazer só o que você quer, então que existe um limite. E um fator de conteúdo, que não é a mesma coisa você ler, sei lá, a Ilíada ou ler a Luluzinha. Que existe uma diferença de conteúdo e essa diferença será marcada, né? Para pegar o gancho do Luc Ferry para o amor ao aprendizado, né? ao prazer que gera isso, né? Quando você gosta, né? Quando você ama o objeto do aprendizado, você tem prazer em absorvê-lo, né? Tem gente que ama matemática, né? Para usar o exemplo que usamos há pouco, tem outros que amam história, enfim. Então se encontra assim, a área do conhecimento que dá mais prazer. E acho que uma das funções do educador é justamente despertar esse prazer que existe no aprender, né? A incorporação intelectual. O fenômeno de aprender não é intelectual, o fenômeno de aprender é emocional, né? O aprendizado pode ser um fenômeno intelectual, mas a aprendizagem é emocional. E é um prazer, sim, quando você consegue perceber que está aprendendo. Esse é um fato. O outro fato é a questão do significado, né, que isso tanto vale, por isso que eu falo, cada vez mais o papel do líder se confunde com o papel do educador e vice-versa, porque ambos são provedores de significado. Então a grande arte seria dar significado, tanto para a aprendizagem quanto, no caso de liderança, para o trabalho, né? E o terceiro, a gente não pode esquecer, o professor não pode esquecer, o líder não pode esquecer de uma coisa chamada didática, né? Didática. A didática é importante, que seria a arte ou a técnica, ou ambas, sei lá, de conseguir simplificar a complexidade. Se a gente observar esses três componentes, nós estamos falando sim de ferramentas poderosas, tanto para um educador quanto para um líder na relação com seus liderados no dia a dia. A característica do apaixonamento, isso é quase um aspecto fundamental, isso parece que está todo mundo de acordo.
Ou seja, que o líder tem que ser um apaixonado e que o professor tem que ser um apaixonado. Eu acho que o aspecto mais tocou assim a minha alma, tudo que você falou é maravilhoso, é a questão da criatividade. Eu acho que todos nós aqui fomos, até certo ponto, vítimas de um modelo cerceador da criatividade. Acho que existem alguns pré-requisitos da criatividade que às vezes incomodam os outros. Acho que a curiosidade, por exemplo, não conheço alguém criativo que não seja curioso, que não faça perguntas, que é uma característica infantil, né? A criança nasce curiosa porque ela não sabe, não conhece o mundo e sai fazendo pergunta. E rapidamente a criança percebe que fazer muita pergunta incomoda os outros. Quer dizer, incomoda o pai, incomoda a mãe. Tem uma hora que a gente cansa e fala por que isso, por que aquilo, e a resposta acaba sendo porque sim, né? E para de ser curioso, isso é falta de educação e tudo mais. Então o pai tem lá a sua parcela de cerceamento da curiosidade da criança. Vai entrar na escola e é sabido que o aluno que faz muita pergunta atrapalha a aula, né? Porque o professor entra com uma coisa chamada conteúdo programático, que tem que concluir durante aquela aula. Se o aluno começar a fazer muita pergunta, não dá tempo de passar o conteúdo programático, vai acumular para a aula seguinte e no final ele não consegue preencher lá toda a planilha dele. Então fica quieto, não faça pergunta, que eu sei o que você precisa saber. Quando você entra no mercado de trabalho, começa a fazer muita pergunta lá no emprego, incomoda o chefe, incomoda o patrão, começam a achar que você está fazendo algum tipo de pesquisa para o concorrente, alguma coisa desse tipo. Então, não quero saber muito, não, façam o que te mando. Então, nós vivemos uma sociedade, em todos os estágios, que vai contra essa qualidade absolutamente humana e necessária para a criatividade, que é a curiosidade. O outro aspecto é o que eu chamo de transgressão, mas a transgressão que não é contravenção, né? Contravenção seria ir contra a lei, o estabelecido e tal. Transgressão é querer fazer diferente, que também é uma característica infantil, que a gente até certo ponto permite, até certo ponto não. Você não pode mudar as coisas de lugar aqui, né? E a criança precisa ter um espaço onde ela possa mudar, sim, as coisas de lugar, possa exercer essa sua transgressão construtiva, né? E se nós eliminarmos das crianças e dos jovens a curiosidade e a transgressão construtiva, nós não teremos criatividade. E sem criatividade não teremos inovação, sem inovação não teremos empreendedorismo. Por isso que eu ainda vejo valor no Jacques Delors, quando ele fala, não podemos ficar só concentrados no aprender a conhecer, tem que aprender a fazer. O aprender a fazer leva em consideração essas vertentes todas aí que você... Eu acho que tem um conceito que pode nos esclarecer, que é o conceito de infantil, que você falou a criança, você falou a infância. Eu acho que seria bom lembrar para as pessoas o que quer dizer a palavra infantil. Porque as pessoas acham que ser infantil é ser criança, é fazer criancice, né? E a palavra infantil quer dizer aquilo que não tem fala, infantil, né? É aquilo que não encontra fala. O problema de muita gente é que acha que encontrou respostas, então que aprendeu a falar e que o mundo é falável e que eu posso codificar a experiência humana. Seria a mesma coisa que dizer que na vida para tudo tem remédio. Quem acredita que na vida para tudo tem remédio é porque acredita que a experiência humana é traduzível em símbolos que eu possa manejar em laboratório e devolver ajustados para você. Eu acho que se nós ensinarmos as pessoas que nem tudo na vida tem remédio, elas poderão manter o infantil, manter a não fala por muito mais tempo e manter vivo em si as perguntas. Que o grande problema é quando a pessoa para de se perguntar e passa a ter respostas, né? Agora, se ela conseguir manter toda a vida as suas respostas, as suas perguntas, né, vivas, aí se explica, por exemplo, por que Lacan, com quem eu estudei, Jacques Lacan, psicanalista, né, dizia, quando perguntado que idade eu tenho, aos 70 anos de idade, ele dizia, eu tenho 5 anos de idade. O Fernando Sabino, que está enterrado aqui no Rio de Janeiro, mandou escrever no túmulo dele o seu último poema, que é mais ou menos assim: aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino.